Caso chocante de ex-marido acusado de matar a ex-esposa, que já havia seguido em frente. Michael McKee está preso. E isso contrasta fortemente com o estilo de vida que ele levava como cirurgião, morando em um prédio de luxo em Chicago. Ainda não está claro o quão forte é o caso dos promotores contra ele. Estamos descobrindo mais sobre o passado e o relacionamento dele com Monique Tepe. O que os documentos do divórcio deles revelam sobre possíveis motivos para o que Michael McKee está sendo acusado. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes de começar o episódio de On the Case, preciso mencionar nosso patrocinador, Morgan, maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América. Eles têm mais de 1.000 advogados que já recuperaram 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Só nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares, quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil na Pensilvânia. Outro cliente recebeu 26 milhões, 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita sua luta pelo que merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em fortepeople.com/OTC. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Bem, hoje vamos analisar o divórcio, que pode estar no centro deste caso de duplo homicídio que temos acompanhado em Ohio. O divórcio ocorreu cerca de 2 anos após esta foto, tirada em 2015. Esta é uma foto do casamento de Michael McKee e Monique Sabatursky, que depois passou a se chamar Monique Tepe. Agora, Michael McKee está sob custódia. Ele é acusado do assassinato de Monique, assim como do assassinato do homem com quem ela se casou depois de se divorciar de McKee. Spencer Tepe era dentista em Ohio. McKee está enfrentando 2 acusações de homicídio qualificado. Ele é acusado de matar Spencer e Monique Tepe em sua casa em Columbus, Ohio, em 30 de dezembro. Durante a noite, supostamente atirou várias vezes nos dois. Depois, dirigiu por horas de volta para Illinois, o estado onde trabalha como cirurgião vascular. Agora, há muito que ainda não sabemos sobre esse caso neste momento, mas já sabemos mais sobre o divórcio entre Michael McKee e Monique. Ambos cursaram faculdade na Ohio State e tinham 39 anos. Após a graduação, Michael permaneceu na Ohio State University e se formou em medicina em 2014. Monique e McKee se casaram em 22 de agosto de 2015 e lá está de novo a foto do casamento. Após o casamento, eles saíram de Ohio e foram para a Virgínia, onde Michael seguiu seu treinamento como cirurgião vascular. Ele fez residência em Roanoke, numa faculdade de medicina local. Agora, Monique e Michael moravam na Virgínia. Apesar de começarem a vida juntos, o casamento não ia bem desde o início. Em 2 de maio de 2017, Monique pediu o divórcio no condado de Franklin, Ohio, é onde fica Columbus. Agora, temos a petição que diz isso. Na época em que ela entrou com o pedido de divórcio, ela já morava em Ohio há mais de 6 meses, e McKee ainda morava na Virgínia, continuando sua residência em cirurgia. A petição continua dizendo que o casal não tinha filhos juntos, e que Monique não estava grávida na época em que entrou com o pedido de divórcio. Agora, o motivo pelo qual ela estava entrando com o pedido, abre aspas, a autora declara que as partes são incompatíveis. Não sabemos muito mais agora sobre o que tornou esse casamento tão incompatível. McKee e Monique namoraram por anos antes do casamento. Aqui está uma foto deles com amigos em um parque aquático em 2013. Não está claro o que ocorreu no casamento para Monique decidir sair após pouco mais de 6 meses juntos. E a mudança deles para Virgínia? 1 mês e meio após Monique pedir o divórcio em Ohio, ele foi concedido em 16 de junho de 2017, conforme mostra este decreto. Aspas,
As partes são incompatíveis e, como tal, a esposa tem direito ao divórcio. Continua dizendo, aspas, o contrato de casamento entre marido e mulher está encerrado e ambas as partes estão liberadas de qualquer obrigação, exceto conforme estabelecido no acordo de separação. Naquele dia de junho, Monique e McKee assinaram o documento encerrando o casamento e temos o acordo de separação. Isso define detalhes do divórcio, e essa parte me chamou a atenção, considerando as acusações atuais contra McKee. Ela diz, abre aspas, cada parte terá privacidade em suas residências, salvo o permitido neste documento. Nenhuma das partes deverá entrar na residência da outra sem a permissão do cônjuge residente e somente com aprovação prévia. Marido e esposa devem estar livres de qualquer interferência, autoridade ou controle um do outro, como se fosse solteiro, não casado. Pode ser uma redação padrão para esses casos, mas ainda assim pode ser uma indireta. Por enquanto, talvez essa redação em um documento como este seja padrão para casos como um divórcio. Ainda assim, é um triste presságio do que teria ocorrido na casa de Monique em 30 de dezembro. Agora, quanto aos bens materiais, McKee ficou com a casa onde o casal morava em Roanoke, Virgínia, e cada um ficou com seu veículo. Agora, para o tribunal, foi um divórcio rápido e amigável, se comparado a outros. Notamos nos registros do Tribunal de Ohio uma anotação no caso deles em junho passado, 2025, e havia uma audiência marcada para setembro, mas não está claro para que era essa audiência ou sobre o que era essa anotação. Agora, fora isso, parecia que Monique e McKee seguiram caminhos diferentes, que cada um seguiu com sua vida agora, pelo menos no que diz respeito a McKee. Ele continuou o treinamento para ser cirurgião vascular, passando por Maryland e Nevada. Ele também tinha uma licença ativa de cirurgião na Califórnia e tinha uma ativa em Illinois. Quando foi preso, ele morava sozinho em um apartamento de luxo chamado Pierre, localizado em Lincoln Park, um bairro nobre de Chicago. Ele também atuava em um centro médico em Rockford, Illinois, a 1h30 de Chicago, que afirma colaborar com as autoridades. Após a prisão de um dos cirurgiões deles, conversei com uma vizinha de McKee, que afirmou nunca tê-lo visto com ninguém. Isso quer dizer que ele era solitário? Não necessariamente. Era um prédio com muitos profissionais e pessoas que moravam sozinhas, sem companhia diária, ao ir e voltar do trabalho. Mas ainda assim, ela disse que ela e o resto das pessoas que moravam naquele prédio estão simplesmente em choque, pelo que o homem que eles pelo menos cruzavam no corredor agora está sendo acusado de fazer. Agora, no que diz respeito a Monique, parece que ela realmente prosperou depois do divórcio de Michael McKee. Ela conheceu o Dr. Spencer Tapp depois do divórcio. Tapp era dentista, formado na Ohio State, e ambos moravam em um sobrado bonito e moderno em Columbus. Segundo amigos, eles eram a alma da festa, gostavam de reunir pessoas, levar gente para casa e se divertir. Monique era dona de casa e cuidava dos 2 filhos, de 4 e 1 ano. E se você quer um exemplo de quanto os Tappis eram amados, quero que você pense em quantas pessoas ligaram para o 190 em 30 de dezembro, quando desapareceram. Técnica 107 da Polícia de Columbus. Oi, sim, eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar de uma pessoa na casa dela. A primeira ligação veio do chefe do Spencer, que estava na Flórida de férias. O chefe ligou do consultório odontológico em Atenas, Ohio, a 120 quilômetros de Columbus. Mas quando o Dr. Tapp não apareceu para trabalhar, ele começou a receber ligações dos funcionários que estavam realmente preocupados com ele. Por volta das 9 da manhã, todos queriam saber onde estava o Dr. Tapp, antes de perceberem que enfrentávamos algo tão sombrio e perturbador. A polícia recebeu várias ligações de colegas de trabalho e amigos dos Tapp assim que alguém teve uma indicação de que algo não estava certo. Qual a emergência? É médica? Acho que sim, não sei. Estou sendo meio chato. Recebi uma ligação de lá, bateram nas portas da frente e dos fundos várias vezes sem resposta. Ninguém atendeu. Ouvi crianças e acho que uma gritou.
Não conseguimos entrar agora. Não sei se devo arrombar a porta ou só entrar na casa. Você estava lá fora quando as peças lá fora? Cheguei há 5 minutos. Tudo bem, certo. Bom, vamos mandar ele de volta para você. Havia tanta preocupação que um amigo decidiu que era hora de ir até a casa do Tepe e realmente entrou na casa do Tepe. Essa é quem teria encontrado o corpo do Spencer no quarto. Tem um corpo. Nosso amigo não respondia ao telefone. Viemos ver se estava tudo bem. Ele acabou de chegar e parece morto. Ele está deitado ao lado da cama, fora da cama, no próprio sangue. Não consigo chegar mais perto para ver mais do que isso. Ok, eles podem ver que ele obviamente não está respirando nem nada. Sim. Não gosto, sabe? Porque não parece que... Eu não consigo olhar. Ok, tudo bem, eu entendo, ok. E então, da última vez, no momento em que alguém falou de... Ontem, eu acho que ontem. Ok, quantos anos ele tem? 37. Ele ficou bêbado ou algo assim? Não. Ok, só quando era jovem. Sim, eu entendo. Ok, tudo bem, estamos a caminho agora. Não sabemos o motivo. Por que Michael McKee teria ido de Illinois a Columbus dias após o Natal, antes da véspera de Ano Novo, invadir a casa da ex-esposa à noite e atirar nela e no marido repetidas vezes? E com os filhos pequenos deles em casa, agora de novo, essas crianças não ficaram feridas. McKee, depois desse crime, segundo a polícia, então supostamente dirigiu de volta para Illinois apenas algumas horas de viagem para um crime que é simplesmente tão horrível. Vamos acompanhar o caso enquanto a história avança. A polícia afirma ter rastreado McKee por imagens de câmeras até um carro registrado em seu nome. Esse veículo chegou pouco antes dos disparos, na manhã de 30 de dezembro, e voltou para Illinois logo após. Não se sabe exatamente onde McKee foi preso em Rockford, Illinois, no fim de semana. Entre sexta e sábado, ele estava detido na cadeia do condado em Rockford e, novamente, não está claro onde ele foi preso. Há um endereço listado em Chicago e sabemos que ele trabalhava na unidade médica em Rockford. Agora aqui, ele está entrando no tribunal em Rockford, Illinois, esta semana. A audiência dele foi muito rápida, era uma audiência de extradição, durou menos de 3 minutos. Ele entrou sem muita emoção no rosto, com as mãos algemadas. Ele estava usando um macacão de presidiário. Nesse momento, ele estava sendo representado por um defensor público e abriu mão do direito à extradição. Isso indica que ele voltará a Ohio para responder pelas acusações de matar os Tepes. McKee não demonstrou emoção. Perguntaram seu nome e ele respondeu calmamente. Em resposta, ouça isso. Michael McKee. Agora, após a audiência, McKee apertou a mão de seu defensor público e então foi retirado da sala do tribunal. A advogada dele disse ao jornal de Rockford que espera seu retorno a Ohio nesta semana e que ele deve se declarar inocente das acusações. Converse conosco sobre essa parte do caso com o advogado de direito de família Randy Kessler. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Quando lidamos com um divórcio, você pode nos ajudar a entender o que estamos analisando. Sei que você leu os mesmos documentos que nós, divulgados por autoridades em Columbus. O que mais te surpreende sobre esse divórcio? Então, sabe, nunca me surpreendo. As pessoas perguntam se é estranho, pois foi um divórcio simples e sem contestação. Que poderia haver alguma hostilidade entre as partes e que ele poderia estar com raiva dela? Não, isso não é estranho, sabe? Às vezes as pessoas querem tanto sair de uma situação que simplesmente deixam para trás coisas às quais teriam direito. Mas eu li os documentos e vocês todos têm eles. E obrigado por compartilharem comigo e eu os li. Ele ficou com a casa, cada um com seu carro, cada um paga seu advogado e seguem em frente. O que me parece é que os dois queriam sair e não queriam pagar para a Laura e também não queriam perder. Ou ela quis sair porque pediu o divórcio. Não havia nada por que lutar, certo? Ele não tinha filhos. Ela deu a casa para ele, agiu com esperteza, disse que queria sair. Você fica com a casa e o carro. Vou pagar meu advogado. Pode parecer amigável, mas ninguém sabe o que ocorre por trás. O que ela sentia de verdade. Como foi, sabe? Não foi um divórcio conturbado, não foi um divórcio caro.
Não quer dizer que não havia muitos sentimentos ruins. Mesmo no divórcio mais simples, às vezes há alguns sentimentos ruins por trás de tudo isso. Eles eram jovens, então não tinham grandes carteiras de ações, o que complicaria as coisas. Sem filhos, moravam juntos na Virgínia enquanto ele fazia residência. Na época do pedido de divórcio, ela morava com a família em Ohio e ele seguia na Virgínia. Ela recebe o divórcio por incompatibilidade do casal. E acho que todos nós sabemos o que essa palavra significa. E provavelmente já vimos relacionamentos que você descreveria dessa forma. Mas legalmente, o que isso realmente significa quando você está falando sobre um divórcio e isso ser algo pelo qual o divórcio é concedido? Esse é o padrão, presente em todos os estados. O divórcio sem culpa não elimina a importância da culpa. Em lugares como a Geórgia, adultério ainda pesa muito. Pode ser um impedimento para a pensão alimentícia, então você pode mencionar a culpa ou os motivos. Mas, na verdade, tudo o que isso significa é que se uma das partes disser ao juiz, "Juiz, meu casamento acabou, eu acho que somos incompatíveis", ou está quebrado, ou sei que há diferenças irreconciliáveis, nada impede o divórcio. O juiz deve concedê-lo por esses motivos, sem culpa. Ou seja, o motivo do divórcio não importa. Uma das partes declarou incompatibilidade e agora o legislativo de cada estado decidiu que isso é permitido. E, na verdade, há alguns estados. O Mississippi é um deles em que você realmente pode ter que provar o motivo para isso. Mas na maioria dos estados, como em Ohio, você pode dizer que o meu casamento, eu e ele, somos simplesmente incompatíveis. E o juiz diz, bem, isso te dá direito ao divórcio. O juiz não precisa saber outros motivos, basta que uma das partes alegue incompatibilidade. Quando se trata disso, a forma como foi colocado foi algo mais ou menos assim. Ela se divorciou por incompatibilidade enquanto morava em Ohio. Ele estava na Virgínia e o divórcio ocorreu no Tribunal de Ohio. O que isso te diz? Acho que dos dois lados, que tipo de cooperação é necessária para um divórcio avançar? Palavras sempre me chamam a atenção. Quando você pede algo ao tribunal, chama-se orações por alívio, como se rezasse ao juiz. Por isso, não dou tanta importância às palavras. Ambos recebem o divórcio, ou ambos concedem o divórcio, mas quanto a quem cooperou, ela entrou com o pedido de divórcio, então ela recebeu o que pediu. Se eu te processasse por $10.000 e ganhasse, receberia esse valor. Assim, ela ganhou o divórcio, mas ele também. O juiz declarou, agora vocês são solteiros, estão divorciados. Sobre quem foi cooperativo, na minha visão, ambos colaboraram. Eles usaram esse juiz particular ou mediador particular, eles expuseram o que queriam que acontecesse. Ele ficou com a casa e as dívidas dela. Cada um manteve seu carro. Não houve muita briga ou gasto. Se você visse só os papéis desse divórcio na minha mesa, pareceria simples em relação à maioria. Não esperaria mais brigas. Se estivesse irritado, poderia arrastar o outro pela lama só por isso, certo? Poderia dizer, não assino nada, mesmo se me der a casa. Não quero que você se divorcie e viva com outra pessoa. Isso não aconteceu. Então, do ponto de vista de quem está de fora, parece um divórcio bem direto, sem contestação, amigável e tranquilo. E amigável foi a palavra usada por muitos veículos de mídia nos dias seguintes. Esses assassinatos aconteceram. Todos, especialmente a comunidade de True Crime, logo notaram que ela já tinha sido casada. E sabemos de histórias em que dizem, foi o ex-marido que fez isso. Depois disso, quase nada apareceu por dias. Havia poucos comentários dele. Você sabia que ele era cirurgião e morava em outro estado. E então, você sabe, a prisão acontece e tudo muda em relação ao divórcio. E a gente não sabe muita coisa. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas se houvesse acusações de violência ou abuso no passado, com que frequência isso aparece em um documento? Mesmo com a justificativa de incompatibilidade para o divórcio, ficou claro que houve incompatibilidade. Ele fica com isso, ela com aquilo. Cada um segue. Não há detalhes sobre esses problemas. Após o casamento, perceberam a incompatibilidade e decidiram terminar. Esses detalhes normalmente não aparecem, e aqui não estavam. Isso é o mais profissional, e muitos clientes relatam. Meu marido ou esposa fez coisas horríveis. E nossa sugestão sempre é, vamos não colocar isso na papelada, vamos não exagerar.
Pedimos divórcio quando o casamento acaba, está quebrado, é incompatível ou a situação piora. Ainda temos o direito de corrigir e ainda temos o direito de voltar e dizer: tudo bem, meritíssimo, agora vamos contar o que realmente estava acontecendo. Mas por que jogar isso agora só para confundir as coisas? Sabe, você também perde sua vantagem. É bom para minha cliente poder dizer ao marido ou para o meu cliente dizer à esposa: olha, eu poderia ter colocado todas essas coisas feias nos papéis. Busco resolver isso pacificamente. Só porque os documentos eram simples, não quer dizer que não havia muito mais nos bastidores. Alguns advogados ouvem clientes dizendo: não me importo com sua opinião, quero que diga que meu marido foi adúltero ou que minha esposa fez isso, ou o que for. Não foi o caso aqui. Talvez tenha ocorrido nos bastidores, mas não estava documentado. E quando olhamos, sabe, você acessa os registros do tribunal do condado de Franklin, em Ohio, e pode dar uma olhada nas diferentes entradas ali em relação ao caso deles. E você tem esse casamento em 2017, e no que diz respeito a divórcios, quero dizer, você é o profissional. Mas parece que esse foi bem tranquilo, bem rápido. Por quanto tempo esses processos podem durar? E depois, por anos, nada acontece após o divórcio ser finalizado. Mas então, eu vejo uma linha ali que diz que houve um registro em junho para uma audiência em setembro e não há muitos detalhes além disso. O que isso pode ser? Eu não sei. É tipo aquele comentário que aparece nas notícias, tipo, de onde veio isso? O que é isso? Sabe? Todos nós, analistas, e todos nós que estamos acompanhando essa história, estamos nos perguntando o que é isso. E claro, pode ser 1000 coisas. Alguém pode ter esquecido de assinar a escritura, e ao venderem a casa, notaram que o nome dela ainda consta no documento. E eles precisam voltar ao tribunal para que o juiz ordene que ela faça a transferência, ou para que o próprio juiz faça a transferência. Temos casos assim em que pedimos ao juiz para fazer isso. Talvez alguma informação bancária ou documento do carro não tenha sido transferido corretamente. E eles estão apenas pedindo, estão dizendo: juiz, o outro lado não fez o que deveria ter feito. Então, você como juiz pode ordenar que o banco me permita quitar o empréstimo ou me deixar ficar com esse dinheiro? Pode ser algo tão simples assim, sem envolver crianças. Normalmente não é. Vamos mudar o acordo, pois não se pode realmente alterá-lo. Anos depois, você sabe, pela lei, coisa julgada é decisão definitiva. Acabou. É um tipo de processo de efetivação e execução, muito provavelmente. E só olhando para esse caso de forma geral. E você sabe, esse foi um casamento que terminou há mais ou menos uma década. E eles seguiram com suas vidas. Parece que ele foi se tornar um cirurgião, sabe? E continuou. Você tem que estudar por uns 15 anos para conseguir esse emprego. Ela segue e conhece. Spencer Tepe, construindo uma ótima vida juntos. Eles têm filhos e, infelizmente, já vimos violência após fins de casamentos. Nesse caso, o que você acha? Não sabemos que tipo de contato ele teve com ela ou quais interações tiveram desde o fim do casamento. O que você pensa sobre o tempo após o fim do casamento? Agora, ele está sendo acusado desses assassinatos. Não sei, talvez tenha relação com saúde mental. Geralmente é crime passional. Peguei minha esposa traindo, reagi e atirei no cara, mas não deveria. Se é o que geralmente ocorre, a reação imediata é essa. Talvez fosse algo latente. Ele é médico, ela se casou com outro médico e está feliz seguindo sua vida. Na minha experiência, após o divórcio, geralmente um lado segue em frente e fica mais feliz que o outro, o que me entristece. Queria que ambos seguissem em frente e ficassem bem, mas geralmente um quer sair mais que o outro. Normalmente superam, ou não. A mágoa fica, né? Mesmo em divórcios amigáveis, há arrependimento, raiva e frustração, que podem ter só se acumulado. Vai saber o que mais acontecia na vida dele. Se foi ele, talvez só tenha pensado: sabe de uma coisa? Desde o divórcio, minha vida é miserável. Se ela não tivesse se separado, conhecido e casado com ele e sido feliz, talvez estivéssemos juntos e eu fosse essa pessoa. Estou só especulando, não sei, mas coisas mais estranhas já aconteceram. É estranho ter demorado tanto, se foi isso. Mas você sabe, a mente humana é uma coisa interessante. Realmente é, quero dizer. Eu até penso, se ele for culpado disso. E ele dirigiu de Illinois por várias horas durante a noite para fazer isso. Sabe, a qualquer momento, ele poderia ter encostado o carro e pensado: o que eu estou fazendo? E ter voltado. Mas em vez disso, ele seguiu em frente. E há muitos detalhes que ainda precisamos descobrir sobre como ele entrou na casa e alguns outros aspectos desse caso.
Sabe, para você que vem acompanhando isso enquanto esperamos por mais detalhes. É esperado que ele vá se declarar inocente e lutar contra essas acusações. Quais as principais perguntas que você tem? Como todos que acompanham isso há uma semana, A pergunta sobre o motivo não importa para o sistema jurídico. Não precisamos provar o motivo, só que a pessoa fez isso. O motivo responde à pergunta e ajuda o júri a se sentir seguro ao condenar, mesmo com os fatos apresentados. Eles querem saber, ele poderia e por que faria isso. Quero saber o motivo. Não precisamos provar premeditação, basta ver o GPS ou o Waze dele mostrando a rota até a casa dela. Isso já seria premeditação, certo? Minha dúvida é, por que demorou tanto? O que houve? Chris, você está certo sobre o último documento? Era sobre o divórcio? Talvez ele tivesse deixado isso de lado, seguido em frente, e então algo, sabe, despertou uma lembrança de que, ela ainda está brigando comigo por essa coisinha idiota. Chega, chega, chega. E ele perdeu a cabeça. Quero dizer, o motivo é o que me interessa, é o que interessa a todo mundo. Acho que deveriam tentar provar o motivo e contar isso ao júri, mesmo não sendo necessário para a condenação. Por que esse cara teria feito isso? Ele já seguiu em frente, ela seguiu em frente, por quê? bem, e a outra parte também, só com esse registro deste ano, talvez algo administrativo. Quando alguém se divorcia, isso acontece. Só, eu sei que terminou, mas eles seguem com suas vidas. De repente, surge um registro que não era mexido há 6, 7 anos ou algo assim. Foi tipo, existe algum momento em que é assim, ok, estamos encerrando isso, você segue seu caminho, eu sigo o meu, e então, simplesmente, sabe, acabou. Não tem mais esse negócio de apresentar petições ou algo assim, não tem mais nada disso. Era pra ser assim, né? Tem, sabe? Em circunstâncias extraordinárias, a maioria dos estados tem leis que permitem que você volte por fraude extraordinária ou má conduta extraordinária. Sim, era necessário porque você tem direito de seguir sua vida. É o conceito de prescrição, mas isso me tira da lei. Quase cheira, tem gosto e parece com um transtorno de estresse pós-traumático, né? Você esteve na guerra, você esteve em batalha e deixou isso pra trás e de repente vê algo que simplesmente ativa uma memória e talvez seja isso mesmo. Mas para responder a sua pergunta, sim, a maioria dos divórcios acabou. Está selada, encerrada, sabe? Em Nova Orleans, todos os divórcios antes do Katrina, não há registro deles. Não há nada que você possa fazer direito. A papelada sumiu, então eventualmente o cartório tem permissão para limpar tudo, jogar fora e encerrar a papelada. E só quando há crianças envolvidas é que você pode voltar e dizer, bem, alguma coisa mudou. Precisamos mudar a guarda ou pensão, porque a situação mudou e a família continua. Sem crianças, o divórcio se encerra. Está encerrado, a menos que haja alguma fraude óbvia e extraordinária que não poderia ter sido descoberta. Salvo novo fato, o caso está encerrado e não será reaberto. E por fim, provavelmente, não é uma pergunta fácil, sabe? Mas eu olho para o casamento deles e parece que eles namoraram por alguns anos. Depois, mudaram-se para a Virgínia, ficaram juntos 8 meses e se separaram, divorciando-se anos depois. Tipo, o que acontece quando as pessoas se casam, que faz com que tudo pareça bem e perfeito, e aí, 8 meses depois, as coisas não vão bem e, de repente, você está divorciado. Tipo, o que você vê em algo assim? Quando você olha só para essa linha do tempo, o que pode ter dado errado nesse casamento? O que os tornou tão incompatíveis? Dizem que somos advogados e conselheiros jurídicos, mas isso é só uma coisa. Eu nem sei se o melhor psicólogo ou psiquiatra conseguiria responder isso. Há muitas questões envolvidas. Um amigo juiz dizia que opostos se atraem e depois se atacam. Sabe, você fica confortável e de repente, quando está casado, um psicólogo adoraria analisar isso. Você começa a dar o outro como certo, começa a esperar coisas, não percebe o que faz. Você não sente mais tanta necessidade de agradar o outro, porque ele já está preso, ou comprometido, ou preso a você, ou tem um contrato com você. O casamento muda a vida depois que você assina os papéis. Uma das coisas mais tristes que ouço às vezes é: eu sabia que casar foi um erro, mas já estava comprometido com isso. Prometi a Deus, a famílias, aos amigos, e você insiste nisso, mas no final vai acabar. Acho que os relacionamentos mudam bastante após o casamento, mesmo que o casal já more junto e tenha filhos. Existem várias pressões, responsabilidades e obrigações diferentes que acontecem e podem tornar as coisas na vida mais difíceis. E vamos ver os detalhes desse caso surgirem com o tempo. Mas um pouco dos detalhes que estamos recebendo aqui, desses documentos de divórcio, mostram que é um caso incrivelmente triste. Randy Kessler, advogado de direito de família. Obrigado, como sempre, por estar conosco no Law and Crime. Obrigado por me receber.
Antes de irmos, quero mostrar a declaração divulgada pela família Tepe no dia da prisão de Maqui, cerca de 10 dias após o casal ser encontrado morto. Abre aspas. A prisão de hoje é um avanço para a justiça. Para Monique Spencer, nada reverte a perda devastadora de 2 vidas tão cedo. Agradecemos ao Departamento de Polícia de Columbus, seus investigadores e toda a comunidade policial pelo esforço para capturar o envolvido. Agradecemos à comunidade pelo apoio contínuo, pelas orações e pela compaixão demonstrados durante toda essa tragédia. Confiamos que a justiça responsabilizará totalmente a pessoa envolvida à medida que o caso avança. Monique e Spencer permanecem em nossos corações e seguimos com o amor deles. Ao cuidarmos e protegermos seus 2 filhos, seguiremos honrando suas vidas e a luz que trouxeram ao mundo. Os Tepe deixam para trás essas 2 crianças, de 4 e 1 ano de idade, que estão sob os cuidados da família neste momento. Há uma página no GoFundMe que já arrecadou mais de $100 mil até agora. E essas crianças, mais uma vez, saíram ilesas na noite em que tudo isso aconteceu, mas agora seguem em frente, vivendo sem os pais. Isso é tudo para o episódio de hoje do No Caso, apresentado pela Law & Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. E agora você também pode assistir aos episódios de No Caso no Peacock. Eu sou Chris Stewart e nos vemos na próxima vez.